Olá! Neste vídeo gostaria de vos falar sobre 5 coisas que não podem perder quando vierem visitar o Porto. Devo dizer-vos que fazer este vídeo não foi muito fácil para mim, porque existem tantos locais bonitos na minha linda e fantástica cidade, o Porto, que escolher apenas 5 é uma missão quase impossível. No entanto, eu finalmente consegui e agora quero partilhá-los convosco para que conheçam estes lindos locais se e quando vierem ao Porto, Portugal. Venham comigo nesta aventura. Torre dos Clérigos. A torre mais alta do Porto é definitivamente imperdível. Esta torre faz parte do Complexo dos Clérigos. Foi projetada pelo arquiteto Nicolau Nazoni e construída entre os anos 1754 e 1763. A Irmandade dos Clérigos há muito desejava que esta torre fosse construída e finalmente o seu desejo foi concretizado. Hoje em dia, esta torre, com mais de 200 degraus e alguns sinos esplêndidos que tocam a cada hora, é um dos monumentos mais interessantes da cidade e não podem deixar de fazer uma visita e subir ao topo. De lá, terão uma vista de tirar o fôlego desta cidade centenária. Conseguirão ver o rio e o mar, os belos telhados das casas antigas e o movimento de pessoas e carros lá embaixo. Acreditem em mim, valerá a pena. Se não conseguirem subir as escadas, há um elevador também. Lá dentro também poderão fazer uma visita à igreja e ao museu, onde a história desta torre será explicada em detalhe. Quando estiverem no Porto, se quiserem encontrar a Torre dos Clérigos, basta olhar para cima e provavelmente conseguirão avistá-la desde onde se encontram, pois é bastante visível de muitos pontos diferentes da cidade e arredores. Ponte da Rábida. Se vierem ao Porto, com certeza não podem deixar de visitar a Ponte da Rábida. Mas devem estar a pensar: isso não é apenas uma ponte? Sim, têm razão, mas esta ponte tem muito a oferecer. Projetada por Edgar Cardoso, demorou cerca de 4 anos a ser construída, de 1959 a 1963. A Ponte da Rábida é uma ponte de betão que tem um arco muito grande. Na verdade, é tão grande que durante anos foi o maior da Europa e as pessoas pensaram que ia cair a qualquer momento por causa da falta de suporte intermediário, ou que parecia ser falta de suporte. Felizmente não caiu e hoje é um grande símbolo da brilhante arquitetura e engenharia portuenses. Mas esta ponte tem muito mais a oferecer. Desde 2016, uma empresa chamada Porto Bridge Climb oferece a possibilidade de subir o arco da ponte até ao meio, mesmo por baixo do local por onde passam os carros a toda a velocidade. Sim, pode parecer estranho, mas na verdade é uma experiência muito fixe. Para chegar ao topo é preciso subir algumas escadas que vos levarão a uma altura equivalente a um prédio de 23 andares. Mas não se preocupem, é seguro desde que sigam as orientações e a vista lá em cima é incrível. Recomendo que vão ao final da tarde para verem o belo pôr do sol. Foi o que eu fiz e foi maravilhoso. Além disso, no topo terão uma surpresa. Não vou dizer exatamente qual é a surpresa, mas se gostam de chocolate e vinho, tenho a certeza de que vão gostar. Parque da Cidade. Agora que o tempo ainda está bom, devem definitivamente ir ao Parque da Cidade.
Este parque é muito grande e pode-se dizer que é o pulmão da nossa cidade. Se gostam de natureza, este é o local para estar quando estiverem no Porto. Podem ver os animais, pássaros e outros pequenos animais, ou levar o vosso próprio animal de estimação para um passeio. O parque tem várias entradas, sendo uma delas pela Praia de Matosinhos. Na verdade, este é o único parque que conheço que se estende até ao mar. É realmente ótimo. Durante a primavera e o verão, também existem algumas atividades neste local. Há espetáculos e durante a semana dedicada aos alunos universitários, na primeira semana de maio, também conhecida como a Semana da Queima das Fitas, o local fica lotado de jovens numa área do parque chamada Queimódromo. Nos últimos 2 anos, devido ao Covid, esta semana e estes eventos não se realizaram, mas antes do Covid era assim. Se quiserem saber mais sobre este e outros parques do Porto, eu farei um vídeo sobre o tema. Digam-me nos comentários abaixo se gostariam de saber sobre os diferentes parques e espaços verdes no Porto. Praia dos Ingleses. Praia dos Ingleses, ou The Beach of the English, se traduzirem literalmente, é assim chamada porque antigamente os ingleses eram as pessoas que mais frequentavam este lugar nos dias quentes. Como devem saber, o Porto sempre teve uma grande relação com o Reino Unido por causa do negócio do vinho do Porto. E muitos britânicos vieram para Portugal para se estabelecerem. Assim, começaram a usufruir desta praia neste local muito interessante e doce, a Foz do Douro. Percebendo isso, os portugueses passaram a batizar esta praia de Praia dos Ingleses. No coração de um dos locais mais ricos do Porto, a Foz, onde o rio encontra o mar, esta zona é realmente um bom local se pretenderem descansar ou passear junto à praia. Com os seus cafés e restaurantes, podem sentar-se e desfrutar do vosso café com uma bela vista. Se gostam de nadar, podem fazê-lo também, pois a Praia dos Ingleses é uma praia de areia. Mas não se saltem de cabeça para a água, pois podem ter um encontro desagradável com as rochas. Pode ser bastante perigoso na maré alta, pois as rochas escondem-se debaixo d'água. Por isso, tenham cuidado. Em suma, este é um local com um ambiente agradável e uma vista deslumbrante. Então, acho que podem realmente aproveitar um bom dia lá. Mas se tiverem oportunidade, visitem também as outras praias do Porto e Gaia. A Furada. Sendo uma das partes mais antigas do Porto, a Furada não é realmente no Porto. Confuso, eu sei, mas deixem-me explicar. Esta pequena vila de pescadores fica em Vila Nova de Gaia, do outro lado do Rio Douro, o rio que separa o Porto de Gaia. No entanto, por estarem tão próximas, consideramos Gaia uma parte do Porto. Portanto, acredito que posso adicionar este local a esta lista. A Furada, como disse antes, é uma antiga vila de pescadores com casinhas lindas, onde se pode comer um dos melhores peixes da cidade. Aliás, todos os dias pela manhã, os pescadores trazem o peixe do mar que vai ser vendido nos vários restaurantes da Furada. Poderão também vivenciar aqui um dos locais mais típicos e pitorescos do Porto. As pessoas ainda moram aqui como antigamente e podem até ver as mulheres a lavar a roupa no tanque comum que lá existe. Depois, também é bonito de ver essas mesmas roupas penduradas ao pé dos barcos. De facto, essa imagem dá origem a algumas das melhores fotografias deste local.
Neste lugar, a modernidade anda de mãos dadas com a antiguidade e a Aforada tem agora uma nova marina onde se podem ver grandes e bonitos barcos e iates. Eles vêm de todo o mundo. Para chegar a esta simpática vila, apanhem o barco no porto ou atravessem a ponte D. Luís. Não importa como o façam, se forem ao porto, não deixem de visitar a Aforada. Em conclusão, o Porto é bonito em todas as estações, mas agora que os dias ainda estão quentes, estes locais parecem boas escolhas para desfrutar da vossa estadia aqui. Mas existem muitos mais. Estão a pensar visitar o Porto e todos estes locais agradáveis? Já visitaram e pretendem voltar a vivenciar esta linda cidade? Ou quem sabe querem vir viver para cá? Digam-me nos comentários. Beijinhos e até ao próximo vídeo!